Aleluia. Eu dizia a respeito dos versículos, capítulo 19, versículo 1 em diante. Como sempre, quem achou, diga amém. Amém. Quem não achou, diga amém. Amém. Então vou ler. Os israelitas partiram de Refidim, e no dia 1º do 3º mês, depois de terem saído do Egito, chegaram ao deserto do Sinai. Eles armaram o acampamento ao pé do monte Sinai. E Moisés subiu ao monte para se encontrar com Deus. E do monte do Senhor, Deus o chamou e lhe disse: diga aos descendentes de Jacó, os israelitas, o seguinte: vocês virão com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, vocês viram, vai passado aqui. Vocês viram com seus próprios olhos o que eu, o Senhor, fiz com os egípcios, e como trouxe vocês para perto de mim, como se fosse sobre as asas de uma águia. Agora, se me obedecerem e cumprirem a minha aliança que eu tenho com vocês, meu povo, o mundo inteiro é meu, mas vocês serão meu povo, escolhido por mim. Peculiar. Eu estou lendo uma outra versão, mas a sua versão está dizendo peculiar. Vocês são um povo separado somente para mim, e me servirão como sacerdotes. É isso que você dirá aos israelitas. Então Moisés foi, chamou os líderes do povo e contou tudo o que o Senhor lhe havia ordenado. Então todos responderam ao mesmo tempo: nós faremos tudo o que o Senhor ordenou. E Moisés levou essa resposta ao Senhor. E ele disse a Moisés: eu vou falar com vocês numa nuvem escura, para que o povo possa ouvir a vossa conversa, a nossa conversa, e para que daqui em diante sempre confie em você. Moisés contou a Deus, o Senhor, o que o povo havia respondido. E o Senhor lhe disse: vai falar a todo o povo. Desculpe, eu estou lendo errado hoje. Vai, fala a todo o povo e mande que eles passem o dia de hoje e de amanhã purificando-se para adorar. Eles devem lavar as suas roupas e se aprontarem para depois de amanhã. Nesse dia eu descerei sobre o monte Sinai, onde todo o povo poderá me ver. Marque limites em volta da montanha, para que o povo não passe dali. E diga-lhes que não subam o monte, nem cheguem perto dele. Se alguma pessoa puser o pé nele, deverá ser morta. Ninguém deverá tocar nessa pessoa. Ela será morta a pedradas e com flechas. Isso deve ser feito com pessoas ou com animais. Porém, quando a trombeta tocar, o povo poderá subir ao monte. Deus do Senhor, Deus Senhor, Deus de toda a glória. Aleluia. Nós louvamos e engrandecemos o teu nome. Nós reconhecemos a ti como um único e verdadeiro Deus existente. E como está escrito na sua palavra, fora de ti não existe Deus. Tu és o Deus de Abraão, o Deus de Isaac e o Deus de Jacó. O Deus que criou todas as coisas, o Deus que criou o homem, o Deus que fez a terra e colocou sobre os homens para que ele a governasse. Neste momento, ó Deus, nós damos ordem à natureza. Damos ordem, ó Deus, à criação, como tu disseste. Que venham todos se alinhar com a tua palavra nesta hora. E que neste momento, o Espírito de Deus, neste lugar, comece a agir com mais poder, com mais entendimento. Que o Senhor, ó Deus, possa começar a abrir os olhos espirituais, as mentes e os entendimentos, para falar, ó Deus, ao teu povo, em nome de Jesus. Nesta hora, Deus, nós nos rendemos a Ti e pedimos em nome de Jesus: revela-te a nós como Tu queres. Amém. Amém. Amém, igreja? Pode se assentar. Aleluia. Aleluia. Eu estava falando, nós temos estudado sobre o processo da promessa, de receber a promessa de Deus. Nós falamos, a primeira semana, nós falamos sobre a promessa e as ações, né, as iniciativas de Deus na promessa, como a saída do Egito, as pragas, o mar vermelho se abrindo. Depois falamos no domingo passado sobre a presença provedora de Deus
ali quando o povo chegou no deserto, onde não havia alimento, não havia nenhuma plantação, não havia água, apenas cacto, e esse que tinha cacto, tinha pedra e areia, escorpião. Mas Deus ali, Ele proveu ali água, Ele proveu ali sombra, Ele proveu ali calor para o frio, Ele proveu ali codornas, né, para que o povo pudesse fazer um churrasco ali no deserto. Devia ter um brasileiro no meio. E hoje nós vamos falar sobre duas coisas. A primeira é não provocar a ira de Deus no deserto. Mas o ponto principal hoje é falar de uma coisa que as pessoas às vezes entendem, interpretam mal quando está acontecendo com a gente, conosco, que é a nuvem negra no deserto. Amém? Amém. Ok. Aleluia. Quando a gente está no deserto e começam a acontecer coisas assim estranhas, coisas que normalmente não acontecem, isso nos traz cansaço, doença, nos traz raiva, nos traz falta de dinheiro, falta de uma pessoa, a gente fica irritado, a gente não entende, às vezes a gente fica sem reação nenhuma. E a gente fica falando, existe, que a gente estuda, quem é guerreiro espiritual, não entende que existe às vezes uma nuvem espessa, ou seja, grossa, carregada de demônios, para tentar nos impedir, para guerrear contra as nossas vidas. A Bíblia fala sobre isso, não é invenção nossa, não é invenção de Hollywood. A Bíblia fala sobre isso, que existem castas de demônios que param sobre um local e ali eles operam maldade. A gente sabe que em um local onde há muito voodoo, onde há muita feitiçaria, onde dão oportunidade ao inimigo de agir, que ali acontecem terremotos, ali acontecem enchentes, ali acontecem doenças, acontecem coisas incríveis. Uma casa em que Deus não opera, em que o Espírito Santo não tem liberdade, é uma casa que tem confusão, é uma família que não se respeita um ao outro, são coisas assim esquisitas que acontecem. Mas existem momentos no nosso deserto, como eu dizia no início, em que a gente está fazendo tudo certinho, mas tudo está dando errado. A gente cumpre as ordens governamentais do local e de repente chegam cartas pelo correio dizendo que você não está fazendo a coisa correta. Você age correto na vida do irmão, o irmão se revolta com você. Você chega no seu trabalho, faz tudo conforme tem que ser feito. Você segue a regra, você segue ali a sua obrigação, o seu papel daquela empresa, e o dono da empresa vem com tudo contra você, e os seus colegas de trabalho ficam com raiva de você, te tratam mal e te desprezam. Que coisa está acontecendo comigo? Que nuvem espessa é essa sobre a minha vida? Eu quero dizer para você que eu estou pregando para quem esteve, está ou vai entrar no deserto. Às vezes essa nuvem negra não é o inimigo, é Deus. Às vezes a gente está tão preocupado com tudo isso que eu falei, com a família, com o casamento, com o carro que vai comprar, com a casa, com o cheque que vai sair, com a sua aplicação naquele trabalho, com a viagem que você está preparando. Você está tão preocupado com isso, você para de ouvir Deus. E Deus está querendo lhe dar direção com relação a essa bênção que Ele está para te dar, com essa promessa que Ele está dando para você, mas você está tão vidrado, está tão preocupado, está tão ansioso de receber essa bênção, que você esquece de ouvir a voz de Deus. Não se esqueça, foi Deus que falou que ia te dar, então é Ele que vai lhe dar os steps, Ele que vai lhe dar a direção de como chegar a esta bênção. Isso estava acontecendo com o povo de Deus. Deus tinha tirado o povo dele, a primeira pregação, o primeiro domingo, e que Deus viu que eles estavam sofrendo, o povo clamou por Deus. Haviam 400 anos, mais 30 anos, por causa de uma desobediência, em que Deus permitiu que o povo dele ficasse escravo no deserto, ali no Egito. E Deus ouviu o choro do povo, e Deus lembrou da promessa que Ele tinha feito a Abraão, e Deus começou a tirar o povo. E Deus lançou as pragas no Egito, e o povo viu. E Deus abriu o mar vermelho para o povo passar, e o povo viu o que Deus fez. O povo chegou do outro lado, e mesmo murmurando, Deus deu água e deu comida, e o deserto à noite. Mas o povo continuou a murmurar. Por isso que uma parte dessa ministração hoje é não provocar a ira de Deus. Quando o povo começa a desobedecer a Deus mais uma vez, o povo já insiste em fazer a coisa contrária a Deus,
e isso irrita Deus, quando a gente faz isso, a gente irrita Deus. Deus, ele aparece na nuvem, mas ele aparece numa nuvem espessa, e ele começa a parar, ele começa a permitir que as coisas dêem errado. Você já percebeu que tem versículos na Bíblia, tem um versículo direto que fala que Deus se agrada no sofrimento do homem. Por quê? Será que é porque Deus é masoquista? Que Deus criou o homem, Deus criou todas as coisas para ver a desgraça deles e ele ficar no trono dele, arrodeado de anjos, que não existe mais, arrodeado de anjos comendo uva lá e ele mandando ver. Não é isso, nosso Deus não é esse Deus. A Bíblia diz que quando Jesus olhou para Marta e Maria a respeito da morte lá do seu irmão, diz a Bíblia que Jesus chorou. Ele não chorou por causa da morte de Lázaro, porque ele sabia o que estava fazendo, mas ele chorou por causa do sentimento que estava passando Marta e Maria. Deus se compadece de nós, ele não se agrada do sofrimento porque a gente está chorando, sofrendo. Ele se agrada porque nesse momento que a gente começa a falar: ó Deus, me ajuda. Ó Deus, o que foi que eu fiz de errado? Ó Senhor, por que isso tem acontecido? Senhor, levanta intercessores. Senhor, a gente começa a buscar Deus. E se você não sabe disso, fique sabendo que Deus, ele criou o homem para estar o tempo todo em relacionamento com o homem. Quando ele criou Adão e Eva, a Bíblia diz que todos os dias, da virada do dia, Deus passeava com Adão e Eva. Ele queria relacionamento. Agora imagine, quando você era jovem, era adolescente talvez, papai e mamãe prometiam uma coisa a você no Natal. Eu me lembro daqueles carrinhos, talvez só a Almir se lembra daqueles carrinhos chamados Transcar. Só a Almir se lembra, e olha lá, lembra? Não lembro. Tem coisa que eu falo aqui que ninguém lembra, não sei porquê, foi tão pouco tempo, passou 30, 40 anos. Havia umas carretinhas assim, Transcar, que eram uns carros que transportavam carro, era da Troll, eu nem sei, era da Troll. E toda criança, o homem era apaixonado por aquela. Dentro tinha uns carrinhos, dentro tinha Porcel, tinha uma Opala, e um caminhão Mercedes puxando ele. Era uma loucura, todas as crianças, meus amigos, todo mundo queria. E eu, meu pai e minha mãe diziam: eu vou lhe dar um se você passar de ano. Eu fiz de tudo para passar de ano. Passei arrastado, mas passei. E chegou no Natal, está lá o meu Troll, o caminhãozinho da Troll. Eu recebi. Mas, às vezes a gente faz as coisas só por interesse da bênção, né? Eu estou falando sincero, eu fiz tudo para passar de ano para receber o caminhãozinho da Troll, mas eu não estava nem um pouquinho preocupado com o banho papai. A não ser que eu não estava interessado que ele prestasse atenção em mim. Aí foi chegando perto do aniversário, eu pedi ao meu pai uma bicicleta Monarch em Bonareta. Será que alguém pensou aqui? Monarch, Bonareta, finalmente. Aleluia, glória a Deus, todo velho assim. Tem outro nome, tem um. Deus sabe dela. Meu amigo dizia que Monareta não prestava, só para quebrar. Ele cantou aquela música: laranja madura na beira da estrada, tá bichada Zé ou tem Monareta no pé. Para quem conhece a música sabe que está falando de maribundo, né? Maribundo no pé. É velho também essa música. Deixa para lá. Vamos voltar a pregação, não fica mais atual. E quando eu estava para receber aquela bicicleta, eu vi que eu só poderia receber se eu agradasse meu pai. E eu era que era responsável de encaixar os sapatos do meu pai todos os dias. Meu pai tinha 3, 4 pares de sapatos. E quando eu soube que ele estava interessado em me dar uma bicicleta, eu corri e começava a encaixar o sapato dele. Mas brilhava, que eu pegava a sola do sapato, que ia no chão, e limpava com vassoura, com querosene, passava lá, pai, brilhava. Porque eu queria agradar meu pai para receber uma bênção. Irmãos, ainda não é assim. O nosso compromisso no relacionamento que Deus quer conosco é sem interesse nenhum. Esse é o primeiro interesse que Deus tem por nós. Que o relacionamento nosso com Ele seja na bênção ou seja na falta. Verdade. Seja no processo, e que o processo parece que aquela nuvem está nos tirando tudo. Irmãos, a nuvem pode até estar nos tirando tudo. Ou seja, a nuvem de Deus, ou seja, a nuvem dos infernos que vem nos atacar. Mas o nosso relacionamento com Deus jamais pode ser interferido por esse tipo de nuvem. Amém. Glória a Deus. E a Bíblia diz que o povo se rebelava contra Deus e Deus disse: olha, Moisés, diga ao povo, está no versículo 7. Onde é que está? Aqui, no versículo 9 que diga.
Deus disse a Moisés: Moisés, diga ao povo que eu vou falar com ele numa nuvem escura. E mais tarde, quando Moisés sobe o Sinai e vai falar com Deus, e Deus está dando as tábuas do mandamento a ele, o povo não ouve a voz de palavras de Deus, mas eles olham para a montanha, e a montanha começa a fumegar, começa a aparecer um fogo através da montanha, e aquela nuvem começa a ficar mais espessa, e vai cobrindo a monte, e os trovões, e as buzinas, e as trombetas começam a tocar, e o povo começa a recuar, e começa a se ajoelhar, e começa a ficar temente, porque a voz de Deus é como voz de muitas águas, a voz de Deus é como voz de trovão, a voz de Deus, às vezes, não é a voz que você quer ouvir Deus dizendo: meu filhinho, mas a voz de Deus são circunstâncias, a voz de Deus está no louvor, a voz de Deus está nas crianças, a voz de Deus está no seu lado, Deus está falando contigo, Ele está dizendo a você: eu quero ter comunhão contigo. Amém. Mas o povo continuava a não entender isso. Aleluia. Aleluia. Quando a gente assiste aquele filme de terror, né, a gente pensa que Deus é parecido com aquilo, né? Quando a gente vê aqueles trovões, aquelas coisas acontecendo, a gente liga trovão, nuvem negra com filme de assombração, não é isso? Outro dia eu contei aqui, tem um poema que eu gostava de abusar as meninas quando a gente paquerava, porque eu não era crente, né, 14, 15 anos, e a gente ficava até tarde na rua, né, aquele monte de... Quem nunca passou por isso, né? Aquele monte de 15, 20 homens e tudo assim junto, e eu descobri que tinha um monte de menina que tinha medo. E ali sentado, cada um tinha a oportunidade de contar uma história, e eu sempre contava uma história de assombração. Aí tem aquela que eu contei aqui outro dia, aquele poema, né? Aí eu tomei aquela posição de poeta caçoado assim. Aí eu disse: um dia naquela montanha, o sol brilhava no horizonte à meia-noite. Exatamente. E naquela casa escura, sem luz, uma vela acesa, alguém olhava pela janela e via uma velha com a faca na mão. E as meninas montavam o lobo. Do senhor foi um lobo aí, ok. Não vai parecer um lobo, uma velha com a faca na mão, e quando eu vi que as meninas estavam se querendo levantar para correr, passando manteiga no pão. Não. Às vezes é assim que Deus pensa de Deus. Que Deus está pronto para fazer uma coisa horrível, enquanto tudo que Ele quer é passar um pão de manteiga dá para a gente comer. Às vezes é assim, a gente não entende Deus, a gente não entende Deus. Aleluia. Aleluia. Versículo 17 do capítulo 19. Vamos lembrar. A Bíblia diz que Moisés os levou para fora do acampamento a fim de se encontrarem com Deus. E eles ficaram parados ao pé do monte. Todo o monte Sinai soltava fumaça, pois o Senhor havia descido sobre ele no meio do fogo. A fumaça subia como se fosse fumaça de uma fornalha, não parece uma cena? E todo o povo tremia muito. O som da trombeta foi ficando cada vez mais forte. Moisés falou a Deus e Deus respondeu no barulho do trovão. O Senhor desceu no alto no monte Sinai e chamou Moisés para que fosse até lá. Moisés subiu e o Senhor disse: desça e avise ao povo que não passe os limites para chegar perto do filho de não me ver. Deus só queria com tudo aquilo dizer ao povo: não passe os limites. Não parece a velha botar para a mão? Aquela montanha pegando fogo. Deus estava chamando, irmãos, isso que acontece comigo, com você, o carro quebra, às vezes, não, você é dizimista. E seu carro quebra, e roubaram o carro, e isso, aquilo acontece, Deus está chamando a sua atenção, você se distraiu de Deus. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, Jesus, Ele derrotou o diabo, e todos aqueles que servem a Jesus, têm essa promessa, de quando que o diabo se levanta, o poder sobre nós, você tem que lembrar que essas coisas não podem vir do diabo. Se você resiste ao diabo, se você está na presença de Deus, tem alguma coisa acontecendo, e não é o diabo. Antes de você sair atacando na guerra espiritual, eu sei que você tem que fazer isso, mas antes de você fazer isso, você tem o que é o Senhor que está fazendo isso, ou de onde é que vem isso?
talvez responda a você: não, meu filho, sou eu. Eu estou fazendo isso para ver se você acorda. Eu me lembro de meu primo. Às vezes ele dormia lá em casa, né, fim de semana. E ele gostava de acordar. Ele acordava tarde. Às vezes eu digo a você que eu estou cansado, eu durmo até 6 para as 11, coisa assim parecida. Mas se deixasse, ele ia ter 1, 2 da tarde, dormindo. Era igual o tio também, era assim, ele dormia lá em casa, era a mesma coisa. E para acordar o sujeito, tinha que balançar a cama, derrubar, botar alguma pessoa, chamar o gavião, era ruim de acordar. Às vezes Deus diz com a gente, ele nos sacode, presta atenção aqui, presta atenção, porque eu quero te levar no local de abençoado, e você não está vendo. Olha, sabe aquele dinheiro que você perdeu? Você não perdeu, não está aqui comigo, eu tirei de você, para você prestar atenção que eu estou aqui, eu sou o teu sustento. Às vezes você diz: meu casamento está acabando, ela não quer mais casar comigo, ele não quer casar comigo. Não é a vontade dele, não. Sou eu que estou influenciando para que vocês acordem e façam o casamento de vocês na minha presença. Quando é que a gente procura Deus no casamento? Quando a coisa está boa? Oh yeah. Como todas as coisas. Se está bom, está bom. Não é? O que as pessoas lá fora dizem a respeito de Deus com relação a buscar a Deus? Eu quero que Deus me dê força, somente força para trabalhar, é só o que eu preciso. É isso mesmo? Será que é só isso que as pessoas lá fora precisam? Só de força física para trabalhar? E as coisas que ele não vê, e as coisas espirituais que estão ao nosso redor, a Bíblia ensina. A Bíblia diz que o diabo está ao nosso derredor, uivando como leão. Mas sabe o que ele é? É um cachorro banguete com o dedo. Para quem sabe. Mas só para quem sabe. Amém? Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Deixa eu botar aqui para a direção de Deus. Então está valendo. Ai, aleluia. 17. O interessante aqui é que mais tarde ele fala aqui no versículo que nós lemos que o povo tremia. O povo tremia por causa da voz de Deus. A trombeta aumentava. Você sabe por que a trombeta aumenta? Você sabe por que quando vai chegando começa o culto? Presta atenção no culto. Vamos basear nessa parte aqui que a trombeta aumenta o tom como se diz? O som da trombeta aumenta. Vamos pegar o culto. A gente entra no culto, o volume, né? Aí a gente entra. Irmão, se vocês querem um culto abençoado, antes de sentar aqui, chega mais cedo, passa naquela sala e deixa a sua oração lá. Vocês entram aqui, chegam atrasados, o louvor já começou. Aí o que acontece? Eu falo muito sobre isso. Você entra com as coisas que você viu antes, talvez com o trânsito, talvez com o churrasco, talvez com aborrecimento, talvez, geralmente aborrecimento, eu brigo com mulher, né? Antes de vir para a igreja, toda casa, se não vigiar, tem um problema, não é isso? Estou mentindo? Todo casal, antes de vir para a igreja, tem um corocão de futebol clube. É chular para cá, é uma disputa de ofensa, quem fala mais grosso que o outro, quem fala mais alto. É totalmente contrário do que Renato falou aqui no instante. Aí a gente chega na igreja, a gente é aborrecido por causa disso, por causa daquilo. Ou muito alegre, porque o Bahia ganhou, coisa assim. Nunca ganhou o time lá, o Pará nunca ganhou, vamos lá. Deixa eu falar, dá pro leste, gosta de time, meu Deus. Aí o louvor já está aqui na mente, você já chega atrasado, e o louvor já está na unção, e você olha para aqueles irmãos, tem um ou outro que chega a estar chorando, está se derretendo na presença de Deus, está na alegria. Aí você olha e diz: vixe, para que isso? Quer aparecer? Aí vocês não vão participar disso não, vai lá para o banheiro, chega no banheiro, fica sentado no trono, ou na cadeira, onde você quiser. Passar o tempo. Aí quando você vê que o louvor diminui um pouquinho, você vem. Aí começa a participar. Aí começa a ter um escândalo, enquanto falar essas coisas. Vamos beber água. Aí volta. Aí entra aqui, já está quase na hora de terminar o louvor. E você se distrai, puxa a atenção de um na roupa do outro, não gosta bom. Aí acabou. Aí agora vamos para os dias de oferta. Eu sabia que ia falar em dinheiro. Eu sabia. A pastora quer ver? Ela vai pedir dinheiro para as crianças. Quer ver? Aí a pastora quer. Você que tem oferta para as crianças, não disse. Irmão, sabe o que eu estou ouvindo? Eu estou ali, eu fico de costas. Aleluia. Mas sabe o
Aí às vezes a gente pergunta a Deus, por que meu pneu furou? Eu comprei um Michelin novinho na loja. E ele comprou um pneu na loja de $1. Como é que pode isso? Dollar Tree. Irmãos, quando o louvor, quem chegou cedo, já passou ali, já pediu a Deus que... Quem está recebendo hoje? Amém. Deve ter, amém? Quem deve estar recebendo o que você pediu. Amém. Glória a Deus. Quem está recebendo muito até aqui, é porque já se abriu, já abriu o ouvido, já veio pronto. A Renata sempre pegou aquilo que eu falei. Venha para o culto com expectativa. Amém. Aí o louvor vai aumentando. O louvor vai aumentando a atenção, o volume, e as palavras, e as crianças, e a mensagem. Irmãos, quando a Bíblia fala que o som da trombeta aumenta, a Bíblia está ensinando que Deus está se aproximando de você. A Bíblia diz que Moisés subia, e a nuvem descia, e o fogo aumentava, e o som da trombeta vinha mais forte para o povo. Aleluia. Mas sabe o que o pessoal começou a sentir antes disso? Temor. Temor de Deus. Irmão, você estou pregando muito rápido? Você não viu nada ainda? Aleluia. Dá um som sim. A pastora vai pedir um som para ele. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. E às vezes você pergunta novamente, por que essa nuvem espessa sobre mim? Irmãos, a Bíblia ensina que quando o povo estava no deserto, passando o processo de Deus para chegar à terra prometida, a Bíblia fala que todos os dias, nós lemos semana passada, desde o primeiro dia que começou a cair, as codornas vinham e caíam, faziam um montão no deserto para que eles comessem proteína, carne. E quando faltava água, que não estava nenhum oásis, nenhum lago, nada, a Bíblia diz que Deus ordenou Moisés a falar para... Cadê? Dê crente. E aí o crente aparecia. Moisés, diga a pedra, dê água. E a água, e a pedra dava água. Amém. Glória a Deus. É interessante isso. Da onde não existe pedra, não tem água. Se eu não me engano, alguém... Eu gosto de... Sabe que eu gosto de descobrir? Descobriram que dentro de uma rocha seca tem 3% de água. Ou é ponto... Eu não me acordo. É irrisório. Mas Deus diz a pedra, dê água, e tem que dar. Melhor, Deus diz a nós, para dizermos a pedra, para dar água. Porque se Deus disser a pedra, dê água, vai ter um dilúvio. Mas como a nossa fé é pouca, Deus diz, vou mandar você dizer que para sair só água, para alimentar essa quantidade de povo. E às vezes Deus me ordena, diga a sua boca para dar água. E às vezes, dependendo da sede da igreja, sai água da minha boca. Não estou falando de cuspe, não. Eu falo, sai água da minha boca. Sai virtude da minha boca. E mata a sua sede. Você está com sede hoje? Amém. Então beba da água que Deus está dando hoje. Amém? Amém. Aleluia. Daqui a pouco começa a pregação. Não se preocupe não. Sabe uma outra coisa que acontece quando a nuvem espessa, negra de Deus, está sobre nós? Deus nos dá a direção, ou os limites, ou os mandamentos dele para nós. No momento dessa nuvem espessa, Deus deu os 10 mandamentos a Moisés, ou seja, ao homem. Irmão, Deus fala com você as coisas que Ele quer que a gente faça, falar, o que nós devemos amar, o que nós devemos respeitar, o que nós devemos olhar. Ele fala para não cobiçar. Sabe quando foi que Ele falou isso? Quando o povo estava no deserto. Não foi no dia que o povo recebeu aquele cheque do imposto de renda. Não foi quando aquela pessoa te elogiou pelos teus feitos. Não foi quando você foi reconhecido pelo seu irmão. Não foi quando alguém que você, sua mãe, o seu noivo, disse sim para o seu casamento. Não foi no dia que você ganhou um carro
você comprou uma casa nova, não foi nesse dia, não foi no dia da vitória, foi no dia do processo. A nuvem de Deus estava sobre você, você estava em falta, você estava em derrota, e Deus apareceu e lhe deu a palavra de vitória. Segue os meus mandamentos, segue os meus juízos, e eu te darei vitória. Está escrito isso aqui. Glória a Deus. Então, irmãos, se você está passando por essa situação, pergunte a Deus: qual a direção que eu devo tomar? O que é que eu não estou ouvindo de você? Amém? Amém. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos ao versículo 19. Versículo 19 do capítulo 20. Vamos para o 18 para a gente entender melhor o que Deus está falando. O povo ouviu os trovões e o som da trombeta, e viu os relâmpagos e a fumaça que saía do monte. Então eles tremeram de medo e ficaram de longe. E disseram a Moisés: se você falar, a gente ouve, mas se Deus falar conosco, nós vamos morrer. Então Moisés respondeu: não tenho medo, pois Deus só quer que por vocês a prova. Ele quer que você continue a temê-lo, a fim de que não pequem. E o povo ficou de longe, em pé, e somente Moisés chegou perto da nuvem escura, aonde estava Deus. Davi, quando ele pecou, ele disse assim: eu prefiro cair na mão de Deus vivo do que ser julgado pelos homens, porque Deus age com misericórdia. Mas a gente vê aqui ao contrário. O povo está em rebeldia. Eu talvez ofenda algumas pessoas aqui, ou ofenda quem está nos ouvindo, ou ofenda alguns crentes lá fora. Mas quando você está em rebeldia, é melhor você ouvir o homem, não é? Quando você sabe que não está fazendo a coisa certa, é melhor que Deus não apareça naquele culto. É melhor que Deus não traga unção sobre aquele pregador ou pregadora. Eu vou para a igreja, não sei de onde, fulano de tal, aquele pastor que prega o que eu gosto, porque eu vou estar na mão de alguém que não sabe nada, na mão do homem. E o que ele pregar vai ser bonito para a minha carne. O que ele pregar, eu vou me sair bem. Mas se chegar lá, Deus tomar esse homem na mão dele e ele começar a usar, eu estou frito. Tudo vai ser revelado. Por quê? Porque tem rebeldia. Por que as pessoas fogem da igreja? Porque sabe que ali tem o Espírito Santo, o Espírito da revelação. O povo estava em tão rebeldia com Deus que ele diz: Deus, Moisés, a gente prefere ouvir você do que Deus, porque com você a gente negocia, né? Eita. Deus não se corrompe, igreja. Deus não se corrompe. Aleluia. 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 Eu estou dizendo para vocês que é difícil pregar todas as coisas. Eu tenho que passar algumas coisas. Vamos ao capítulo 33. Dá um pulo no 33. Depois a gente volta um pouco. Só para seguir na linha de que Deus está falando para a gente. Eu não acredito que já são muito horas. Aleluia. Aleluia. 33. Vamos pular lá para o versículo 7. Aleluia. Eu não estou perdido não, igreja. Estou tentando trabalhar com o tempo. Amém? Para vocês não ficarem assim inseguros com o pastor. Aleluia. Desculpa, volta para o 33:4. Não vai ter conexão se eu não falar do 4 primeiro. Eu vou ler aqui, 33:4 de Êxodo. Quando Moisés deu essa mensagem aos israelitas, eles começaram a chorar e ninguém usou as suas joias. Então o Senhor mandou que Moisés dissesse a eles:
Vocês são um povo teimoso. Se eu fosse junto com vocês, mesmo que fosse por apenas um momento, eu os destruiria completamente. Agora tirem as suas joias e eu vou resolver o que fazer com vocês. Assim depois, os israelitas saíram do Monte Sinai, não usando mais joias. Presta atenção. Havia acontecido aqui um detalhe muito interessante no capítulo 32, o qual eu pulei, mas vou falar do assunto. Foi que quando Moisés estava na presença de Deus, o povo que não gosta de esperar por Deus, sabe aquele crente que não gosta de esperar o tempo de Deus? Moisés estava recebendo a lei na mão do Senhor. Moisés buscava a face de Deus. E Moisés começa a terminar. E Deus fala com Moisés: Moisés, desce, que o povo se corrompeu. Eu acredito que Moisés ficou confuso. Ele disse: o povo já é corrompido. Mas Deus disse: não, eles estão fazendo, já tem trio LED, já tem dança da garrafinha. Aí você traz como tempo moderno, tem balada, tem, tá um negócio sério, desce que o povo se corrompeu. O que o povo tinha feito? Ele tinha pegado Arão e disse: Arão, o negócio é o seguinte, Moisés não chega. Nós acreditamos que Moisés já foi fulminado por Deus, porque Deus trouxe a gente aqui para matar a gente no deserto. E o que acontece é que Moisés não vai voltar e a gente vai fazer deuses novos. E Arão comeu aquela conversa. Aí o próprio Arão disse: vocês vão tirar o que de vocês? As argolas, as joias de vocês. Mas ele fala, a Bíblia fala que ele enfatiza nas argolas. E vocês vão jogar as argolas dentro desse pote aqui, e eu vou ferver e vou fazer deuses para vocês. Agora eu pergunto a vocês, desse assunto que a maioria já conhece, por que é que Arão mandou tirar as argolas para fazer o novo Deus? Sabe por quê? Nas culturas, a pastora Teresa me ajudou com isso. Nas culturas antigas, e hoje existe, mas de uma maneira espiritual errada, quando o escravo, ele era, como se diz, a pastora Teresa que Mabel falou? Escravo de orelha furada. Era uma marca que botava para marcar. Pode falar. Escravo, para marcar os escravos, então eles botavam de orelha, furavam a orelha para marcar, era uma marca. Mas o povo de Deus era escravo de orelha furada por espontaneidade. O povo de Deus resolveu servir a Deus, como nós resolvemos servir a Deus, por espontaneidade. A gente serve a Deus não porque nós somos escravos, nós resolvemos nos obedecer a Ele e marcar a nossa orelha. Então nós somos marcados, né? E Ele vai contar o resto. E aí as crianças e as mulheres, porque Arão mandou, porque os homens já tinham feito isso quando saíram do Egito. Eles disseram: a partir de hoje nós servimos ao Senhor. Na primeira conversa que eles tiveram depois da saída do Mar Vermelho, passagem do Mar Vermelho. Então as mulheres e as crianças tiraram as suas argolas, que eram dadas como que prova, como um bilóntio, como possessão, marca de que eles pertenciam a Deus. E eles pegaram aquelas marcas, aquilo que apontava que eles serviam a Deus, e eles atiraram no pote para fazer um novo Deus. Quando você não espera por Deus, quando você toma suas decisões, você está tirando aquela marca de dentro de você, chamada Espírito Santo, e você joga ela em um qualquer lugar, e dali você quer que o Espírito Santo seja o seu Deus, segundo você. Eles desejavam outros deuses, eles não estavam se conformando com o Deus que eles serviam, da maneira que Deus processava. Eles estavam cansados de esperar, sabe por quê? Porque era um povo rebelde desde o início. Então eles pegaram aquelas marcas que eram de Deus. Agora a gente pula para o outro lado da página. Eu não te sirvo mais. No capítulo 33 ainda, no versículo 7 diante, fala assim: sempre que o povo de Israel acampava, Moisés costumava armar a tenda sagrada a certa distância, fora do acampamento. Ela era chamada de tenda da presença de Deus. Quem pegou, diga amém. Amém. E quem quisesse consultar o Senhor, ia até lá. Aleluia. E eu pulei, eu disse: Teresa, não conseguia falar.
ou alguns até sabem, mas nós não sabemos. E a partir desta quarta-feira, se você quiser consultar ao Senhor, eu sei que você consulta na sua casa, a Bíblia já diz que nós somos livres, no seu closet, no seu armário, debaixo do seu carro, dentro do vaso, então onde você quiser buscar Deus, Deus vai estar lá. Mas o culto de quarta-feira será chamado culto. Tenda o quê? Da presença de Deus. Presença de Deus. Glória a Deus. A Bíblia diz que esse povo rebelde, esse povo que não fazia vontade de Deus, diz a Bíblia que eles vinham à tenda e Deus falava com todos. Aleluia! Versículo 8. Quando Moisés saía, capítulo 33, versículo 7b. Agora no versículo 8, preste atenção. Quando Moisés saía para ir à tenda, o povo ficava na porta das suas barracas ou tendas, olhando Moisés passar, até que ele entrasse na tenda. Eu quero que você saiba, eu sei que eu sou o líder, às vezes quando a gente fala de Moisés, Deus está falando do líder da igreja, nesse caso aqui eu sou o líder da igreja, eu sou pastor de vocês, gosto ou não, eu gosto ou não gosto, o Deus colocou e eu aceito isso. Mas hoje nós todos somos sacerdotes. A Bíblia diz que Jesus nos fez sacerdote. Alguém aceitar Jesus hoje, ele é sacerdote. Então pegue isso como sua obrigação. O que eu vou ler agora. Amém? Amém. Então eles ficavam olhando até que Moisés entrasse. Versículo 9. Depois que ele entrava, agora, uma coluna de nuvem descia e parava na porta da tenda. Aleluia! Irmão, esse lugar é santo? Não, aqui é um building, aqui é uma construção como qualquer outra. Mas no momento que você pisa o pé neste lugar, este lugar se torna santo por causa do Espírito Santo que está dentro de você, estava em Moisés. Quando você entra neste lugar, se tiver demônio aqui, que eu não creio que tem, mas se tiver, e tiver vazio, você somente entrar, eles vão sair correndo, porque vai dizer, aí entrou um sacerdote como Moisés. Aleluia. Glória a Deus. E eu fico imaginando, porque às vezes você diz, como é que foi o culto quarta-feira? Eu não estava lá. Eu sei que você não estava, Deus também sabe. Faltou aquela parte que você tinha que trazer. Amém? Vamos lá. Depois que ele entrava, uma coluna de nuvem descia e parava onde? Na porta da tenda. Olha aqui. E da nuvem o Senhor falava com Moisés. Logo que o povo via a coluna da nuvem na porta da tenda, todos o quê? Se levantavam. Porque sabia que ele era Deus que estava ali. O Senhor Deus falava com Moisés face a face, como alguém que conversa com um amigo. Depois Moisés voltava para o acampamento. Porém, olha aqui, essa aqui é a segunda parte que eu vou pular o processo, mas receba isso aqui. Você quer ser líder? Ou Deus te chamou para ser líder? Deus te chamou para ministrar a palavra? Deus te chamou para você ser líder de uma área dentro da igreja? Você quer ser líder dentro da sua casa? Escuta aqui. Depois que Moisés voltava para a sua casa, para o seu acampamento, para a sua tenda, porém Josué, filho de Nun, o moço que era auxiliar de Moisés, fazia o quê? Não se apartava da tenda. Oh, aleluia. Quem conhece a história sabe que Josué se tornou o substituto de Moisés. Sucessor. Deus tem uma promessa com você. Eu sei que tem. Eu sei aqui, pelo menos 50% que tem chamado e vai alcançar o chamado. Eu não vou dizer que eu sei que vai alcançar o chamado, mas pelo menos pelos sintomas eu sinto. Eu digo para você, não se aparte da tenda. Mas pastor, eu tenho que ir para casa. Deus não está falando que você tem que ir para sua casa, não é isso que Deus está falando. Quem quer saber o que é? Curiosidade, ninguém quer. Então vamos para casa, amém? Vamos orar? Você sabe o que é se apartar da tenda? Igreja, você é dessa tenda? Irmãos, você é membro desta tenda? Então não se aparte da tenda. Você faz parte de outra tenda, então não se aparte da outra tenda, porque Deus está esperando por você naquela tenda.
uma que estava aqui no louvor, ao ponto de ser líder de louvor. Anos atrás. Vou pensar que ninguém aqui agora. Anos atrás. E Deus indicava, Deus mostrava. Pelo andar na carruagem, eu falava com Deus, né? Pelo andar na carruagem, é esse. A Shone Marcelo tinha acabado de sair daqui. Aí chegou uma oferta a ele. Uau, se você vier para a minha igreja, eu vou colocar você perto de mim. Vou dar um ministério a você. Eu estou falando verdade. Vou dar um ministério a você. Você começa aqui na diaconia e presbítero, não sei o quê. Mas você tem que vir para perto de mim. Não levou uma semana, ele foi. Disse, vai com Deus. Vai com Deus. Ele foi. Mas Deus não foi com ele. Passaram alguns meses, ou talvez um ano. Estava desviado da igreja. Quando Moisés ia para casa, ele não se apartava da terra. Será que Deus está falando com você hoje? Amém. Estou encerrando, você que está passando o tempo. Só mais uma coisinha. Vocês permitem só mais uma coisinha? Amém. Eu não vou nem no versículo, mas eu vou na parte em que Deus estava lá, tendo a presença de Moisés com ele. E Moisés, é bom estar na presença de Deus, né? Amém. Essa irmã hoje, por mim também se não parar. Se você não parar, se não mandasse parar, eu ia dizer para Renato, deixa. Porque do jeito que ia, eu estava vendo a face de Deus, a glória de Deus. Deus estava te usando demais, você e todos estavam tocando aqui. Amém. Amém. Não foi? Aí Moisés está lá com Deus e Moisés alega e disse, eu não quero mais voltar para aquele povo, eu quero ficar aqui. Não precisa me dar comida, não precisa me dar codorna, não precisa me dar codorna, não comeu? Maná, tudo, aquela comida, não precisa me dar nada. Eu só quero estar na tua presença. Mas tem uma coisa que eu quero, Deus, sabia? Eu quero ver a tua face, Deus. Eu preciso ver a tua face. Eu preciso ver a tua glória. Deus disse para Moisés, se você ver a minha face, eu já disse antes, que o homem que vê a minha face não fica vivo. E tem um detalhe, a minha glória vai te consumir. A glória de Deus no resplendor vai ser a glória de Deus que vai aniquilar o diabo com a presença dele. O brilho, o poder baixou acho que a bomba atômica. Mas Moisés disse, eu quero ver a tua face. Quando você quer uma coisa de Deus, e eu falo de Deus, que está dentro de Deus, Deus não resiste. Deus, quando você aplica o seu coração a uma coisa de Deus, a Bíblia diz que Deus não resiste ao coração quebrantado. Moisés não queria chegar lá embaixo e dizer, eu vi a glória de Deus. Só eu. Vocês não viram. Não vê. Ele não ia falar isso que ele queria. O que ele queria era ver. Ele ainda nem preocupado com o pão. Escondido na pedra, na rocha, na fenda da rocha. E eu vou passar descosta. Para que você não veja a minha face, porque se você ver, você está perdido. E a Bíblia diz que a glória de Deus passou a Moisés com o olho fechado dentro de uma rocha. E quando ele desceu, a Bíblia diz que o povo olhou para Moisés e disse, o que é aquilo? O seu rosto é como um sol, o seu rosto brilha. O povo teve que sacar a cabeça de Moisés por causa do resplendor, da glória, da presença de Deus que estava em Moisés. Quem vai sair daqui hoje precisando ser encapuçado, porque o mundo não vai resistir à presença de Deus em você. Amém, glória a Deus. Mas isso foi no passado. Hoje nós temos coisas melhores. Hoje a gente pede para ver a glória de Deus. E Deus diz, da mesma maneira que respondeu a Moisés, ele diz, vou colocar você dentro de uma rocha e eu vou passar. E dentro dessa rocha tu vai ver a minha glória. É isso ou não é? Vou mostrar a vocês. Cadê a cruz? Está ali. Essa cruz foi de quem? Essa cruz foi de quem? Jesus. Pelo menos tem duas vezes que não tem de baiano aqui. Aleluia. Um dia pediram a Jesus para ver o Pai. Ele disse, você me vê? Aí ele disse, eu não vejo. Então você vê o Pai.
Pai. E sabe como é que Deus faz para você ver Ele? Ele te coloca dentro da rocha, que é Jesus. E quando você passa, aleluia, Deus passa por você o tempo todo, 24 horas por dia, todos os dias da sua vida. E a glória de Deus está com você todo o tempo, se mostrando em você. A rocha viva que é Jesus, a rocha da salvação está aqui com você. Aleluia. Eu sei que você está no deserto, eu sei que o processo é difícil, mas Deus tem uma palavra de consolo, de vitória, de esperança para você. Amém. Eu descobri uma coisa agora, Deus me explicou. Eu descobri uma coisa. Eu nunca vou terminar de pregar esse processo, não tem como. Porque eu estou pregando aqui coisas que eu peguei de 2, 3 capítulos e Deus me mostra coisas do primeiro capítulo e vai e volta. Vai ser uma coisa constante. Eu vou lavando até Deus disser, agora eu prego sobre outra coisa. Mas Deus me falou uma coisa na quarta-feira passada. Ô irmão Glauco, prepara aí, tu sabe o que é? Prepara aí. Bota mais ou menos no meio. Na quarta-feira passada, nós estávamos aqui num dia regular de quarta-feira. O regular de quarta-feira é muita unção e quebrantamento. Amém? É coisas assim esquisitas. É coisa de Deus está aqui. Você entra ali, já entra, porque a presença de Deus vai movendo você. Não é porque eu estou aqui, não. Aliás, eu acho até que eu atrapalho a presença de Deus aqui. Mas ele usa assim, ele usa um burro. Não vai usar um pastor. E aí Deus resolveu cantar uma canção. E quando ele começou a tocar, que ele começou assim, que meu irmão está aqui, começou a tocar as cifras, o Espírito Santo de Deus me tomou. Aí Deus foi me trazendo as orações que as irmãs têm feito, da intercessão, os irmãos têm feito pela minha vida. Às vezes você pensa que Moisés fez tudo isso, e a gente pensa, Moisés era um cara de Deus, Davi era um cara, Elias era um cara de Deus. Você sabia o que eles passavam para chegar a esse ponto? Tu sabe o que José passou para chegar no governador? Você sabe o que Moisés... Deus chamou Moisés, levou quase 1,5 capítulo para Moisés entender o que Deus queria e aceitar. Deus começou a se aparecendo como uma sarça. Depois Deus chegou e começou a falar suave, com voz de amor, com voz de esperança para Moisés. E Moisés começou a dizer, eu vou aparecer para quem? O que é que eu vou dizer para o faraó? Mas Deus, eu sou gago, minha língua é pesada. Tu sabia que eu matei um homem aqui, Deus? Eu não vou poder fazer essas... E cada vez que ele ia falando, chegou, se não me engano, no final do versículo 4, Deus chegou para Moisés e disse, Moisés, basta desse negócio. Aí Moisés, o quê? Me manda embora. Vai ter gente aqui que Deus vai dizer, eu já lhe dei, você continua dizendo que não é capaz, dizendo que não pode, que não tem eloquência, que não sabe falar, que não sabe ler, que não sabe ensinar. Você vai ouvir de dia, um dia Deus dizer assim, ó, olha aqui, eu digo, basta deste negócio. Aí Deus começou a mostrar que eu tinha que parar com o negócio. Eita Deus. Deus começou a usar essas irmãs e começou a orar por mim. Aí começou a chegar a mensagem para mim. Começou a chegar, essa irmã Renata é uma chata de galocha. Ela começa a mandar versículos. E ela, Deus começa a usar ela. E eu já comecei a orar. Manda ela para outra igreja. Aí Deus diz, o João vai trabalhar com você. Diga, viu? Aí nem sabe, ele dizia, pastor, mas o negócio não é esse. Eu olhava para ele assim, eu vou abrir a porta e colhe fora. Ele nem sabe que Deus usou. Aí eu estava trabalhando lá, daqui a pouco deu ligada. Já está aí na oração ou está trabalhando? Eu disse, mas que
Que perseguição! Que guerra chata! Né? Aí liga um, liga outro, e Deus dizendo, basta desse negócio. Irmãos, quando você não basta do negócio que Deus disse, basta, Deus vai parar o negócio. Eu não vou longe não, mas Deus parou o meu negócio. E é de vez em quando que tem negócio secular, de vez em quando. Aí a canção começou a tocar, e eu vi tudo isso que eu falei aqui de um filme de 2 segundos. Aí eu saí daqui, já botei a música no telefone e já saí daqui para casa chorando. Irmão, vou pedir a você parar só um segundo, irmão, sai daqui, não é o que Deus quer te usar. Irmão, Cláudio, bota no meio mais ou menos, que não precisa que você ouvir tudo, não, já ouvi. Agora vocês vão até entender por que a canção não saiu aqui. Exatamente onde eu queria. Fala subir como asas no Espírito, asas do Espírito. E desde quarta-feira para cá eu ouvi essa canção 80, com essa talvez 5 vezes, 85 vezes. Até ontem eu lhe falei, já ouvi 50. De ontem para cá eu já ouvi mais 30. E eu choro porque Deus está falando comigo. Basta deste negócio. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei até onde você quer ir. Eu não sei até onde o processo de Deus vai ter que estar trabalhando com você, mas eu sei de uma coisa: Deus quer te levar lá. Deus quer mostrar isso a você hoje, agora. Pare de resistir a Deus. Esse povo de Israel, para quem não sabe, eu sei que a maioria deve saber, mas para quem não sabe, saíram cerca de, me ajude, 600 mil. Agora eu pedi a conta lá de cidade do Egito. Sabe quantos entraram na terra prometida? Quantos? Dos que saíram, 2 pessoas. 2 pessoas. E quem mais? Os que nasceram no deserto. Aonde?